Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui em mais um programa Conexão Madureira, um programa idealizado pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Madureira, Campo de Nova Cruz. Temos o pastor presidente, o pastor José de Souza Vieira. Louvamos a Deus pela vida de cada um de vocês que estão acompanhando Conexão Madureira. Hoje, com um tema muito importante, um tema muito atual, onde nós teremos a honra de ter aqui o coordenador da mocidade do nosso campo, para conversar sobre esse tema muito pertinente para os nossos dias, o jovem cristão e os desafios da atualidade. Estaremos falando um pouco sobre a palavra de Deus e também sobre esse tema, porque sabemos que é de extrema importância. Sabemos que o índice de jovens que infelizmente deixam os caminhos do Senhor são muitos, mas também sabemos que sempre vai existir aquele remanescente fiel que não desiste e que não larga a sua cruz. Quero louvar a Deus pela vida do diácono William, que está aqui conosco para falar um pouco desse tema. Pai do Senhor, diácono William, fique à vontade, suas palavras iniciais, em nome de Jesus. Amém. Pai do Senhor a todos, uma boa noite, né? Louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui mais um dia, gravando o programa Conexão Madureira, né? Eu e o evangelista Danilo, estamos mais uma vez, mais uma oportunidade, e eu louvo a Deus por essa oportunidade em nome de Jesus. Estamos aqui para falar do tema que é extremamente importante para a nossa vida e a vida do jovem, né? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Estamos com alguns patrocinadores, estaremos divulgando agora os patrocinadores do programa Conexão Madureira. Nos patrocina a Boutique Chic, que trabalha com roupa feminina e masculina. Também nos patrocina o estúdio da nossa irmã Priscila Nascimento, ela trabalha com limpeza de pele, massagem, dentre outras funções. Também patrocina o programa Conexão Madureira a psicóloga Anabel Gonçalves, a nossa missionária Anabel. Ela atende na clínica Vicente Abreu. Deus abençoe cada um dos nossos patrocinadores. Diácono William, entrando agora mais profundo nesse tema, quando a gente fala de o jovem cristão e os desafios da atualidade, vem logo a nossa memória. Nós somos jovens ainda, né? Mas quando éramos mais jovens, no início da nossa fé, nós tivemos alguns desafios. E que eu creio que as nossas tomadas de decisões, as tomadas de decisões que nós tivemos naquele momento, foram acertadas. Porque hoje a gente está aqui participando do programa, temos a nossa família, temos o nosso trabalho, temos o nosso ministério, temos aquilo que Deus colocou nas nossas mãos para fazer. Sim. Então acredito que as nossas tomadas de decisão lá atrás, elas foram certas. Mas se eu pudesse perguntar para você, eu vou perguntar, no seu contexto de início de conversão, quais foram os principais desafios que você enfrentou? Bom, o nosso principal desafio que a gente encontrou na nossa caminhada cristã, né? São, na época que, quando aceitou Jesus, você sabe que os dias de hoje é diferente dos dias de antigamente, né? Nós estamos no ano de 2000, né? Mas o que tem a dificuldade, a diferença algum tempo passado para o tempo de hoje, a dificuldade que a gente temos é de algumas informações chegar até nós, né? Hoje a gente vê aí as redes sociais, né? Que a gente pode ter. No meu tempo aí, eu não sou muito velho, né? Tenho 31 anos, mas ainda eu peguei a fase ainda do Orkut, né? O Orkut, né? E naquele tempo era pouco falado, mas era uma era que já era da tecnologia. Nem todo mundo tinha acesso. Né? Nem todo mundo tinha acesso. Era bem restrito, você tinha que ir na lan house, ter um dinheirinho lá, passar meio. Já foi também. Justamente. Meia hora, uma hora, era bem restrito, tinha que ser lá no computador, não era como hoje que a gente tem na... Exatamente. E assim na nossa caminhada cristã, a gente encontra alguma dificuldade em questão de informações na nossa vida, né? Mas louvo a Deus pela nossa vida que estamos hoje aqui para falar do amor de Deus. William, no início da sua conversão, porque assim, são vários setores que a gente enfrenta desafios. Sim. No início da nossa fé, às vezes na família, às vezes no trabalho, às vezes entre amigos. Você pode destacar mais ou menos aí os principais desafios que você enfrentou dentro desse contexto? Dentro desse contexto, evangelista Danilo, os maiores desafios foi entre a família, né? Porque quando a gente
é jovem, aceita a Cristo verdadeiramente, a gente encontra alguma dificuldade no meio familiar para que eles possam aceitar aquela religião que a gente quer seguir. Aí a gente às vezes encontra essas dificuldades. Né? Tem impacto. Justamente. Quando a primeira vez eu aceitei Jesus, foi com meus 12 anos, eu cheguei muito alegre, né? Eu vim da igreja, cheguei muito alegre em casa. E aí eu passei informação para minha mãe, né? Eu disse: mãe, eu aceitei Jesus, hoje eu sou cristão. Hoje eu sirvo a Deus. E aí ela ficou assim, né? Meio sem entender, né? Mas ela foi levando e logo no começo eu não tinha o apoio, né, dos familiares. Então essa é a dificuldade que naquela época a gente encontra. Assim, são vários testemunhos, né, que a gente pode contar, porque dentro do nosso contexto de amigos também, sempre tem alguma situação, né, Verdade. Que às vezes as pessoas não entendem o porquê você deixou algumas coisas, renunciou algumas coisas, tem vivido uma vida diferente e as pessoas ficam sem entender como e por que você está fazendo aquilo, ou você não está fazendo aquilo ali que fazia, né? Verdade. Mas na verdade, podemos dizer que na nossa época tivemos desafios, né? Eu aceitei Jesus também com 19 anos de idade, então foi realmente ali uma tomada de decisão, a maior tomada de decisão certeira que eu fiz na minha vida. Foi com 19 anos ter entregue a vida para Jesus. E também nesse contexto que você está dizendo aí, contexto familiar, é difícil de entender, de aceitar, mas a perseverança, a convicção, muita gente hoje não tem convicção do que realmente quer. Às vezes as pessoas, isso é em todas as áreas da vida, a pessoa vem, ouve a palavra vai no seu coração, ela, principalmente os jovens, né, vai no seu coração, tem aquela alegria, aquele fervor, mas com alguns dias começa a se distanciar, começa a não se envolver tanto. E assim, muitos no início da nossa fé, Diácono William, às vezes dão até prazo de validade. Verdade. Evangelista Danilo, a gente falando e conversando aqui, aí vem a memória, né? Na época que quando eu aceitei Jesus, com meus 12 anos, aí a dificuldade, como eu falei, familiar, e vem a dificuldade dos colegas, né? Os colegas a gente começam a nos criticar, né? Mas a gente sabe, tem a convicção do que a gente está seguindo, correto? E a gente vê muita crítica, né? Onde vem a querer nos abalar ou querer nos derrubar. Mas nós temos a convicção que a gente estamos verdadeiramente em Cristo. Então, muitos colegas me criticavam porque justamente essa parte que o senhor falou. A gente se afastava um pouco, né? E fosse por eles queriam que a gente tivesse o quê? Num bar, ir para festa. Só que quando a gente aceita Cristo, a gente renuncia as coisas. Se nós encontramos a Cristo, né, a Bíblia já nos dá o direcionamento de que se o Filho nos libertar, verdadeiramente nós seremos livres. Então, é um entendimento ao inverso. Quando a pessoa está no mundo, ela está presa ao pecado. Quando a pessoa aceita Cristo, ela é liberta. E para as pessoas é como se fosse o contrário. Como que eles estão livres e nós que estamos presos a algo. Mas na verdade nós temos um entendimento espiritual de que hoje o pecado não nos domina mais. Verdade. Hoje, se o jovem cristão ele toma a decisão de fazer algo errado, ele toma convicto, sabendo que ele está errando. Diferentemente de quando nós estávamos no mundo, que tínhamos prazer no pecado. Mas nós observamos que na nossa época tinha os desafios. Eu lembro que passei por uma situação que um colega meu, ele foi até minha casa e fez o seguinte questionamento: tu ainda vai para essa igreja? Aí eu disse: vou, porque lá encontrei a verdadeira felicidade, que é Jesus. Então realmente aquele que tem um encontro com Jesus, de verdade, ele nunca mais é o mesmo. Ele nunca mais é o mesmo. Nunca mais você consegue ser a mesma pessoa. Às vezes na vida, William, a gente vai até passar por situações difíceis, sim, mas porque nós estamos falando a verdade. Se você for com mentira, se você for com jeitinho, talvez você nem passe por aquele aperto. Mas existem situações que você vai ter que falar a verdade como cristão. E isso vai implicar em algumas situações desagradáveis, mas que no final Deus sempre dá vitória. Verdade.
o que a gente, evangelista Danilo, nós não devemos hoje aceitar são as críticas, né? A gente não devemos ligar para que o povo venha dizer, os nossos colegas, né? Porque quando um jovem ele passa a aceitar Jesus, as críticas vão vir, principalmente aquelas pessoas que são próximas, né? Mas uma coisa que eu aprendi, a gente não devemos dar ouvido a essas coisas que vêm para nos atingir, a gente deve botar num saco furado. Deixar no meio do caminho. Deixar no meio do caminho e seguir a nossa vida, porque a gente temos uma convicção, a gente sabe onde a gente quer chegar, né? Então a gente temos que não ligar para esses tipos de coisas. As críticas vão ter, normal, mas a gente não devemos dar bola para isso. Tem um texto bem interessante, Diácono William, que é em 1 João, capítulo 2, versículo 14, que diz: Filhinhos, eu escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Pais, eu escrevi a vocês porque conhecem aquele que é desde o princípio. Jovem, eu escrevi a vocês porque são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês venceram o maligno. Essa versão aqui é a versão mais atualizada, digamos que até na nossa linguagem atual, mais simples de entender, mas assim, a palavra de Deus ela já traz uma palavra de que o jovem que está em Cristo, ele tem a palavra de Deus dentro dele. Então isso vai ser a fortaleza para ele vencer os desafios dessa vida. Mas se nós pudéssemos abordar alguns assuntos que para a atualidade de hoje, eu lembro, Diácono William, que no início da minha conversão, que eu fui coordenador de jovens de uma congregação, ainda não existia o WhatsApp. E eu lembro que nós chegamos a ter em uma congregação uns 20 jovens no grupo, entre jovens e adolescentes. E eu lembro que um dia antes ao ensaio, eu ligava para cada um. Amanhã tem ensaio, vamos, confirmava. Tinha dias que dava realmente quase os 20. E assim, hoje a gente tem a informação na palma da mão, cria um grupo de WhatsApp, joga lá a mensagem, só que infelizmente o comprometimento dos indivíduos não é como antes. Porque nós podemos dizer que um dos principais desafios hoje, para a atualidade, hoje, o William como coordenador, liderando 100, 200 jovens, nós podemos falar de alguns pontos. O primeiro ponto é a modernidade. Tem um lado positivo, tem um lado negativo. Isso. As pessoas elas deixaram muito de viver o mundo real após esse período agora, principalmente com acesso à informação como a gente tem através das redes sociais. E isso faz com que muitos simplesmente pensem, diga assim na sua cabeça, não, vou botar no grupo aqui e dizer que não dá. Por quê? Porque falta o comprometimento. Então nós podemos dizer que atrelado à modernidade, nós podemos dizer que muitos não têm o comprometimento, simplesmente pelo fato de ter outras coisas para observar, outras coisas para colocar em primeiro lugar. Fala você agora como coordenador sobre isso. Isso é muito importante. Esses dias, eu tenho passado justamente por essa situação, né? A jovem Hillary está aqui, ela sabe muito bem disso. A gente temos uma ferramenta muito boa, através dessa ferramenta a gente pode se comunicar com os outros, né? Então a gente comunica, agora que eu estou falando como coordenador, a gente comunica, fala, incentiva para que as pessoas venham. Que na teoria seria mais fácil para mim. Eu quero dizer que há 10 anos, quando eu fui coordenador, eu não tinha essa facilidade e os liderados tinham comprometimento. E hoje, você tem essa ferramenta, mas nem todos têm o comprometimento que eram para ter. Então, eu quero dizer o seguinte, que hoje está mais fácil para os liderados ter a informação. Isso. Não precisa o líder estar ligando. Está lá no Zap. Está lá a informação, né? Então, aí só falta agora o comprometimento da pessoa querer vir, né? Mas aí, a vida é assim mesmo, né? É um tema forte, porque bastante complicado. São muitos desafios que o jovem cristão ele enfrenta hoje,
Mas o jovem cristão, ele tem que ter uma base, ele tem que ter um entendimento. Eu lembro que, inclusive agora, esse mês faz 15 anos que eu entreguei a vida para Jesus. Glória a Deus. 15 anos. Então, assim, eu lembro que quando aceitei a Cristo, eu não tinha outra coisa como prioridade. Eu não tinha. A minha prioridade, ela era realmente dar o meu melhor para Cristo. Eu vejo hoje que muitos, infelizmente, não têm aquele temor. Sabe a tomada de decisão que eu falei no início? Isso. A tomada de decisão, o que eu planto agora eu vou colher lá na frente. Então, isso em todas as áreas da minha vida. Se eu estou plantando coisas boas, eu estou tendo compromisso com a obra, participo do ensaio, eu participo de um culto do departamento que eu faço parte, eu faço alguma coisa. Eu lembro que o meu primeiro cargo foi segundo tesoureiro da mocidade. Você não tem noção do comprometimento que eu tinha. Segundo tesoureiro da mocidade na época. Parecia que era o cargo mais importante da minha vida. Eu lembro que o primeiro coordenador, a gente ia lá na casa dele, fazia reunião, conversava e tal. Então, assim, muitos têm se distanciado dessa realidade e têm vivido nesse pós-modernidade, a gente pode até dizer, um mundo de fantasia que não existe, semeado pelas redes sociais. Então, eu acredito que esse lado da modernidade ajudou em algumas coisas, mas, infelizmente, muitos não entenderam e, principalmente no ponto que a gente tocou, deixaram de ter o compromisso que é para ter com o Rei de Deus. Verdade aí, evangelista Danilo. Tocando nesse assunto ainda, e aí o senhor falando aí, veio a memória, né? O comprometimento da pessoa, porque o antigo coordenador, ele vai dizer isso aí. Pode perguntar a ele vai dizer. Porque no pós-pandemia foi aonde Deus me chamou, né, para ser coordenador do campo. E eu não esperava. Então eu fui convidado para ser o coordenador. E aí, isso foi, eu acho que foi no ano de 2020 ou foi 2021, mais ou menos isso aí. Desde que o antigo coordenador, ele assumiu, até o ano passado, eu estava juntamente com ele. E ele me chamou, assim, me convidou para ser o coordenador juntamente com ele, né, ajudar. E eu me sentia a pessoa mais importante da face da terra, porque eu sabia da responsabilidade e eu sabia que eu tinha que ter compromisso. Então, todos os cultos eu estava aqui, todos os ensaios, ensaio não, né? Eventos que tinham, como eu fazia parte da congregação, eu estava na congregação ainda, né? Mas na medida do possível eu sempre estava aqui. E eu me lembro que todos os cultos da mocidade, quando eu tinha aqui durante o mês, eu era um dos primeiros a chegar, eu dava início, e isso foi os meses, durante o ano todinho. E isso aí foi uma das coisas que eu coloquei na minha cabeça, que eu tinha que ter esse compromisso. Primeiramente com quem? Com Deus. Porque eu tinha que honrar aquilo que Ele colocou na minha mão. Não é? Então eu tinha que ter o meu compromisso. E eu continuava vindo para fazer a obra de Deus. São desafios que a gente encontra hoje, né? O jovem cristão, ele encontra hoje esse desafio da modernidade. Falamos um pouco também sobre informação, né? E também a gente pode falar, Diácono, que hoje nós vivemos um tempo onde essa palavra liberalidade, ela tem, infelizmente, adentrado na vida de muitos cristãos, muitos jovens cristãos. Verdade. Porque às vezes a pessoa, ela, por conhecer a Deus, ela se acha no direito de fazer o que acha que é melhor, mas olha para Deus e vê Deus como misericordioso. Mas nós já falamos aqui que quando você toma uma decisão equivocada de erro, onde você conhece a Deus, é diferente. Você conhece a Deus, mas você toma a decisão de se tornar assim, ter uma vida de liberalidade, onde você começa a inverter os valores, você começa a trocar, e aqui a gente está falando para cristão, né? Você começa a trocar aquilo que deveria ser prioridade, e você começa a inverter. O que é prioridade não é mais,
e você começa a ter uma vida de liberalidade, onde você, até um certo ponto, vinha tendo uma vida ali de sem ruptura, né? Sem espaço, sem brecha para coisas que não agradam a Deus, e você começa a ter essa ruptura, você começa, através da liberalidade, você começa a se distanciar da presença de Deus. Então, nós podemos dizer que hoje assim, para mim é um negócio, são vários subtópicos que a gente pode falar, né? São vários pontos, mas para mim é difícil digerir. Eu vejo um jovem dormir na casa de uma jovem. Aí a gente pode achar que não, isso só acontece com pessoas do mundo. Infelizmente não. Nos grandes centros, nas grandes cidades, infelizmente existem pessoas que dão essa brecha. E o que mais me impressiona é os pais serem coniventes. Porque assim, hoje a gente vive um tempo onde, antigamente, quando principalmente as mulheres, elas tinham ali seu pai, sua mãe, queria fazer algo errado, ia para bem longe, escondido do pai, depois todo mundo ficava sabendo e tal, mas hoje no contexto cristão, infelizmente, a liberalidade tem tomado um espaço onde, infelizmente, tem acontecido várias rupturas. E a gente está aqui falando de um assunto que os desafios, o jovem cristão e os desafios da atualidade, e a liberalidade é um dos desafios que você, como coordenador, vai ter a oportunidade também, em determinado momento, de orientar os seus liderados ali sobre esse tema, porque não podemos fazer vista grossa. Temos que falar de temas, porque hoje todo mundo tem informação na mão, mas o nosso papel, o seu papel como liderança, é ensinar. É ensinar, é informar, né? Mostrar o caminho. Mostrar o caminho, né? Porque nós cristãos, principalmente jovens, somos diferentes das pessoas lá fora, né? Porque a gente devemos seguir o manual do crente, é isso aqui, ó, é a palavra, né? Então nós temos que seguir a palavra. Se a palavra diz que nós temos que ir por esse caminho, a gente vai por esse caminho. E o jovem cristão, ele tem que ser diferente das pessoas lá fora. E é um tema que é bastante forte, principalmente para mim, falar sobre isso, né? Mas temos que falar. Porque é o seguinte, assim, um dia uma pessoa chegou para mim e deu um conselho, quando eu era novo convertido. Amigo, até hoje eu nunca esqueci desse conselho. O conselho que essa pessoa me deu, pessoa experiente na fé, assim, eu vejo bons resultados na minha vida até hoje. Então, você como coordenador, você vai encontrar o jovem que você pode falar até a língua arrastar no chão, ele não vai lhe dar ouvidos. Mas você vai encontrar aquele jovem que realmente vai guardar o conselho que você vai dar pro resto da vida dele. Então, a função de falar do assunto, de orientar, de ensinar, de aconselhar, a gente faz. Porque a gente sempre vai encontrar alguém que realmente precisa da orientação. Você imagine só, um jovem para a igreja, ninguém da família dele é crente. Ninguém conhece das coisas de Deus para orientar aquele jovem no início da fé. Meu amigo, você sempre vai encontrar. É difícil. Você sempre vai encontrar alguém nesse contexto que precisa de uma orientação, que precisa de uma palavra. Porque isso eu falo, Diácono Lídia, em todas as áreas. Seja para a gente está falando de liberalidade, né? Seja para uma tomada de decisão em um relacionamento, seja para um emprego, seja para uma situação familiar que aconteceu, alguém vai chegar para você e vai precisar de uma orientação. Verdade. Já tinha acontecido isso comigo já, já chegou um jovem para mim, para a gente conversar sobre essas coisas que você acabou de dizer, né? E assim, Deus tem me dado a direção, Deus tem me mostrado como é que a gente devemos orientar os nossos liderados. E a gente, em espírito, a gente vai falar a coisa certa, né? E já teve jovem que chegou para mim para conversar sobre vaga de emprego, como é que... Então, eu como coordenador, né, e já um pouco experiente mais do que ele, eu já falei para ele, conversei, é assim,
você tem que ir nesse caminho, ore a Deus, né? Peça a Ele, né? E que Ele vai lhe dar a direção certa. E a gente tem feito essa missão durante esse tempo aí. Cara, assim, as oportunidades, Deus vai preparar pra gente situações onde a gente realmente vai ser canal de bênção para a vida de alguém, como alguém um dia já foi para nossa vida. E isso nós não podemos esquecer, essa dinâmica da fé. Porque se esquecermos isso aí, a gente vai deixar de cumprir a nossa missão. Então, principalmente o jovem, ele está em formação ali. É verdade. Hoje a gente vê muito assim, tem que se preocupar com os estudos, com a formação. Tem que realmente se preocupar, mas isso não deve ser aquela prioridade máxima, porque a gente começa a inverter os valores e eu creio e confio e vivo isso hoje. Deus tem o melhor para mim. Verdade. Se eu estiver no centro da vontade de Deus, preservar, Deus vai me dar vitória. E assim, logo quando eu me converti, William, eu me privei muito. Apareceu muitas oportunidades para que eu não me firmasse, mas eu mantive minha convicção, vieram muitas propostas que se eu disser você vai achar até que eu não estou falando a verdade, mas assim, vieram tantas propostas que eu realmente olho para trás, olho para hoje e falo, Senhor, obrigado, porque na hora H de tomar a decisão, o Senhor me ajudou, eu tomei a decisão certa. Porque eu creio, William, que se preservarmos, soubermos aproveitar a modernidade, a informação que a gente tem na mão, se soubermos também lidar com essa questão da liberalidade no tempo que nós vivemos hoje, e o jovem realmente preservar a sua vida em todas as áreas, Deus ele tem o melhor. Com certeza, né? A gente temos que preservar essas áreas. Temos que estar baseado na palavra de Deus. Nós temos que ter a convicção, nós temos que ter a sabedoria do Espírito Santo, que eles possam nos guiar, porque para um jovem hoje é muito difícil. Para um jovem hoje, ele sendo cristão, é difícil. Mas não é difícil ser cristão. O difícil é renunciar às coisas. Eu observo muito na palavra de Deus os conceitos que a Bíblia tem pra gente, né? Moisés morre, Josué assume. Aquele conselho que Deus dá para o Josué é tremendo. Quando Deus disse, olha, não olha nem para a direita, nem para a esquerda. Observa, medita, para que conduza o teu caminho prudentemente. Então o segredo está em você olhar para o alvo. Você não pode olhar para a direita nem para a esquerda. Se eu olhar para a esquerda, eu vou encontrar falha. Se eu olhar para a direita, eu vou encontrar falha e eu vou perder o meu foco. Verdade. Eu tenho que manter o foco, a convicção. Eu tenho que ter, e principalmente, eu tenho que preservar minha comunhão. Eu tenho que preservar, porque nos momentos difíceis, aí o Espírito Santo vai falar comigo e vai me confortar para que eu tome a melhor decisão. Às vezes, de cabeça quente, a gente vai fazer errado, vai colocar tudo a perder. E aí, para recuperar, nem todos têm o gás de recuperar. Verdade. Então, nós falamos sobre os desafios do jovem cristão na atualidade. Se você tiver mais algum aí para pontuar, como você está pertinho deles ali, e se você identifica, né? Porque às vezes alguém não fala para você, né? Mas assim, você vai lidar com várias situações. A sua experiência de estar lidando com eles ali, eu já dirigi 2 congregações, eu tenho algumas experiências assim que já presenciei realmente, e de coisas simples e de coisas mais pesadas. Às vezes de coisas simples como a jovem está na igreja, mas o pai dela não está próximo, às vezes ela quer ter um celular, quer ter algo e não consegue, aquilo ali frustra aquela jovem. Ou pode acontecer com um jovem também de alguma situação semelhante a essa. Então, assim, eu vivenciei isso. E realmente via que na época adolescente ela sofria com aquilo ali, tá entendendo? E aquilo ali pode ser uma brecha para que ela encontre, às vezes, refúgio em situações que não são da vontade de Deus e acabe saindo dos caminhos do Senhor. Então, você pode ter experiência também para falar nesse contexto.
Com certeza, né? Eu já presenciei o jovem, ele se cobrando, né? Porque não conseguiu aquilo, porque aquilo não chegou até um certo momento para ele, né? E a gente presencia essas coisas. Mas aconteceu com uma pessoa que eu cheguei para ela e falei que tudo que acontece nas nossas vidas não é por acaso, né? E é permissão de Deus. Tem coisas que vêm acontecendo nas nossas vidas que possa ser um livramento, é Deus nos orientando, porque Deus ele fala conosco toda hora, todo dia. Ele fala através da palavra, através do louvor, ele fala através do vento. Quando Deus quer falar conosco, ele fala de qualquer forma, ele usa uma pessoa, né? E eu tenho orientado esse jovem a não fazer o que ele estava querendo fazer, né? A gente vê hoje aí como a gente tem uma ferramenta que tem, às vezes, estragado a nossa mocidade, por conta que é muita informação, são muitas coisas, e a gente acaba vendo nas redes sociais, né? E a gente não pode viver a vida daquela pessoa que está mostrando através das redes sociais, né? Que pode ser ali, sei lá, um luxo ou algo aquilo que ela conquistou, né? Então a gente não devemos olhar para esses tipos de coisas, porque a gente não sabe, não conhece a pessoa, né? Então a gente eu tenho observado esses tipos de coisas nos jovens, que hoje tem uma ferramenta que é muito bom e alcança o mundo afora aí, né? Mas que os jovens, eles têm que prestar atenção no conteúdo que ele está vendo, né? Que é através aqui do celular. A gente vive um tempo hoje onde realmente a gente tem que bater nessa tecla, né? Porque você tem informação nas mãos, às vezes não lhe garante você ter a propriedade para usar ou para saber usar. A gente convive hoje também com um tema que a gente pode falar, que é a pluralidade, onde muitos hoje conhecem a palavra de Deus, mas entram naquele viés de não, isso aqui não tem nada a ver, isso aqui eu não preciso observar, isso aqui eu já sei dominar. Então, assim, é aquela velha história, nós não podemos mexer com fogo que a gente se queima. Então, quando a gente entra nesse subtópico para conversar, nós vemos que às vezes muitos não têm a maturidade para saber lidar com determinadas situações. E nós passamos por situações, Diácono, de que você pode passar por uma situação semelhante a essa, que a pessoa ela vai chegar para você ali pedindo uma palavra e você naquele momento não vai ter palavra para orientar aquela pessoa. Eu já passei por situações igual a essa que eu disse simplesmente vamos fazer a oração. E quando a gente fez a oração, Deus quebrou tudo ali, Deus tocou no coração de quem estava ali e eles foram consolados, mas naquele momento eu não tinha palavra para dizer. Nós vivemos um tempo hoje onde muitas pessoas querem viver uma vida dupla e a gente como cristão a gente não consegue viver. Ou você vive realmente no centro da vontade de Deus, ou você vive uma vida e nunca consegue ser cheio da presença de Deus. Infelizmente, a gente convive assim, muitas pessoas às vezes não conseguem se firmar, e aí você pode abordar muitas situações o porquê, mas eu cito na tecla de convicção. Temos que ter convicção. Se você não tiver convicção na sua fé, por mais que o contexto que você esteja vivendo seja difícil, você não vai conseguir alcançar aquilo que Deus tem para você. O jovem cristão, ele é uma potência na mão de Deus. Verdade. Uma potência na mão de Deus. Porque você jovem, na sua flor da idade, com saúde, com vigor, você tem tudo para gastar sua vida, seu vigor, sua saúde em prol do Reino de Deus. Então, por isso que nós devemos observar essa questão da pluralidade. Desde o nosso tempo aí, novo convertido,
era difícil de encontrar jovens ali realmente focados e dedicados. O tempo passa e a gente consegue encontrar, mas assim é poucos. Isso você vê em congregações, você vê na sede, e assim, você fica observando e realmente você tira a dedo ali um jovem que quer ser um obreiro, que quer ser um dirigente de congregação, porque muitos hoje querem viver uma vida de pluralidade. E infelizmente, assim, é triste, mas a gente tem que falar desse tema porque nem sempre a gente vem com aquele tema que vai encher os olhos de todo mundo e satisfazer o ego de todo mundo. Mas são temas que a gente tem que falar porque faz parte do reino de Deus. Verdade. Eu tenho falado esses dias, porque que o povo perdeu o temor por Deus, né? Perdeu o temor, porque justamente a gente vê aí em alguns cultos, em algumas congregações, que são poucas pessoas, poucos jovens, né, que vai para o culto. Alguns têm buscado o seu meio de trabalho, outros estudar, né? Mas a gente vê aquele pouco jovem que está ali disposto a ser um obreiro, né, da casa de Deus, que está ali pronto e que quer realmente ser um obreiro da casa do Senhor. E hoje em dia está muito difícil de a gente encontrar. A gente assim abordou o jovem cristão e os desafios, a gente falou do desafio da modernidade, da informação, falamos da pluralidade, falamos de vários temas, da liberalidade. Mas assim, diante disso, a gente já está no nosso finalzinho aqui do nosso tempo, qual o conselho que você deixa para a juventude? Bom, o que eu deixo hoje o conselho para a juventude, né, que busque a Deus, né, tenha convicção do que você está seguindo, do que você crê, porque a palavra do Senhor, ela é bem clara, ela é o manual para você jovem, né, que é cristão, e você também que ainda não é cristão, né, você tem que seguir o que realmente você quer. Então, o que eu deixo para você jovem, nesta noite, que você siga os caminhos do Senhor, porque você vai prosperar. Deus, ele vai lhe abençoar e seja um jovem pronto, um cristão pronto para o reino de Deus. Testemunho, eu aprendi algo nessa trajetória da minha fé. Que o difícil não é eu vir aqui contar um testemunho. O grande X da questão é eu permanecer com o testemunho que eu dou há 15 anos aproximadamente. Eu permanecer com esse testemunho. Isso que eu não posso perder. Eu tenho que ter a convicção daquilo que eu estou seguindo, da decisão que eu tomei. Diácono William, quero agradecer a você pela participação, né? Pode fazer suas considerações finais aí. E só agradecer. Amém. Eu quero primeiramente agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui falando do amor de Deus. Quero agradecer ao evangelista Danilo pelo convite. Louvar a Deus também pela vida dos nossos pastores presidentes e a vida dos coordenadores desse programa, né? Que Deus possa vos abençoar grandemente a vida de cada um de vocês. E muito obrigado, estamos aqui à disposição. Amém. Eu que agradeço ao Diácono William, a irmã Hilary. Agradeço a cada um de vocês que estão acompanhando a live, os nossos pastores pela confiança na coordenação do programa. Que Deus continue vos abençoando. Fiquem na paz do Senhor Jesus.